Hoje eu acho que eu tô com a minha conexão meio lenta. Oi, tudo bom? Tudo? Assim que todo mundo entrar, eu quero... Oi, Paula. Oi, Bruna. Oiê. Gostaram da minha versão sem fundo de bichinhos? Ai, ai. Ano passado eu ficava olhando para todos os bichos atrás, chegava a perder o raciocínio. Assim. Gurias, hoje eu quero começar pedindo desculpa, eu tô destruída de rinite. Tô inchada, não tô... A minha maquiagem chegou a sair de tanto que eu já esfreguei minha mão em tudo que é buraquinho, assim, ó. Eu vou ficando desesperado, eu me aperto, me esmago para ver se passa. Então não é desleixo, é porque eu tô com uma crise de rinite muito forte. Não se sintam desvalorizadas, é só porque realmente eu tô muito atacada da rinite hoje. Hoje tô me puxando. Eu te entendo, eu sei bem como é. Meu Deus, sabe aquela vontade de tomar um antialérgico? Aqueles que dá um sonão, assim, ó, e ficar deitada. Sim. Eu tô O com o meu olho inchado. segredo, o meu segredo para ir dormir quando eu tô assim, eu tomo um Loratadine, tomo umas gotinhas de paracetamol e vou pra cama. Eu acho que hoje eu vou me escapar das filhas, vou fazer alguma coisa aqui pra mim. Vou ter que, porque senão amanhã eu vou continuar assim, é pior, né? Olá, Irene, tudo bem? Oi, boa noite, meninas. Boa noite, Boa prof. noite. Eu tava pedindo desculpa para as gurias e vou estender para ti, que eu tô toda inchada. Hoje eu tô com uma crise de rinite muito forte, Irene. Então não é desleixo de estar sem maquiagem, que eu já me esfreguei, eu fico apertando, vai me dando agonia, daí eu acaba que sai toda a maquiagem. Tá todos meus dedos aqui. É linda naturalmente, né? Ai, imagina. Esse nariz de dunga, sabe o anãozinho aquele? A rinite é algo muito desagradável, assim, né? Incomoda, né? Incomoda. Então tá. Eu vou começar hoje com uma... Porque vocês comentaram primeiro, eu quero perguntar, todo mundo conseguiu acessar as avaliações da outra disciplina no AVA? Tudo ok? Conseguiram acessar as notas? Eu fiquei um pouco confusa porque só tinha uma nota ali, não tinha tipo duas, que é do. Que seria, eu acho que do trabalho da prova, não? Ou é aquilo ali Foram a 2 somatória de trabalhos e tudo? uma prova. Eu acho que é só a somatória que aparece, Bruna. Ah, bom, tá bom. Eu passei a Uma. nota para vocês da primeira. E hoje eu quero começar fazendo uma revisão da prova, se a Irene me permite, mas é que o pessoal ficou em dúvida sobre a prova. Bem à vontade, Uhum. né? Eu estou Tá, só. Eu então tá queria bom. saber se. Sabe o trabalho aquele do marketing que a gente fez? Se Sim, eu vai vou passar. ter alguma coisa particular para cada um? Uhum. Vai? Tá. Eu Obrigada. vou por partes. Hoje eu quero passar uma revisão da prova, vou começar fazendo a revisão da prova de um jeito um pouquinho diferente. Eu quero convidar vocês para responder, porque a prova, várias pessoas foram acertando, né, as questões, e eu quero que quem acertou explique. E aí eu vou convidar individualmente quem acertou. Eu anotei todos os nomes. Aí eu vou convidar vocês para dar a resposta. Vocês conseguem acessar o formulário da prova ainda? Com as Eu respostas acho de que vocês? posso dar uma olhada, mas não sei, deixa eu dar uma olhada aqui. Se não, eu leio e vocês podem responder. Mas se vocês conseguirem acessar, fica melhor, que daí vocês conseguem só ler a resposta que colocaram. Pode ser? Eu consegui, mas não com as minhas respostas. Só com as perguntas mesmo.
Não conseguiu com a tua resposta? Não consegue visualizar a tua resposta? Não, no link que eu entrei, não. Tá. Eu vou dando as respostas, eu vou pedir para a pessoa que respondeu ver se consegue repetir, e aí a gente vai seguindo, tá? Eu leio a pergunta, né? Vou ler o enunciado, e aí a pessoa que eu sei que acertou, daí vai respondendo, e depois eu vou individualmente, daí, Bruna, tu vai entender, eu vou passar daí o que cada uma acertou, tá? Da prova, e já vou passar a nota do trabalho, do segundo trabalho, tá? É que eu queria ver o que vocês já iam ter acesso dentro do AVA, para não ficar repetitivo, mas aí eu passo daí as notas individualmente, tá bom? Eu acho melhor vocês explicarem as respostas do que eu ficar simplesmente dando a resposta para todas. Então, a primeira pergunta foi: cite 4 fatores que você pode usar para descrever o público-alvo de uma campanha. Paula, tu te lembra o que tu respondeu? Que tu acertou. Foi ótima a tua resposta. Acho que eu respondi até mais de 4, né? Não tem problema, era no mínimo. Sim, sexo, idade, localização, renda. Ai, tem mais uma palavra. Deixa eu pensar. Uhum. Classe de renda, classe de pessoas. Esqueci o nome da palavra. Classe social. Isso, classe social. Isso. Uhum. Tu colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itens. Tá? É. Então, o que a Paula respondeu? Foi isso: idade, salário, que é a remuneração, né? Classe social, localização da pessoa, hábitos de costume, o que procura, quais as necessidades e sexo, tá? Essa foi uma das respostas certas. Várias pessoas acertaram, tá? A grande maioria. Mas aqui eu tô dando exemplo daí da Paula só para ilustrar algumas das respostas que poderiam ser dadas. Tá? Ficou claro para vocês? Sim, ficou. Tá, depois, se vocês quiserem, eu acho que vocês conseguem lembrar se responderam certo, mas eu posso olhar individualmente e dizer se todas vocês acertaram. Cada questão, gurias, valia meio ponto, tá? Como a prova tinha um peso de 3 pontos, então cada questão inteira valia meio ponto, valia 0,5. E aí eu fui considerando cada acerto. Dentro de uma resposta, poderia ter um acerto ou total. Tá? Então, às vezes, eu dei 0,25 porque acertou metade da questão. Tá clara a regra? Sim. Sim. Então, tá. Deixa eu ver de vocês se todas vocês acertaram A1. Se alguém eu precisaria passar consideração. A Carol acertou, a Paula acertou. A Leuclécia 0,25, teve uma parte de acerto, e a Bruna acertou, ok? Mas aí depois eu passo individualmente daí cada uma das questões. Como vocês não estão acessando as respostas, então vocês vão conseguir pegar o que eram as respostas certas. Se vocês quiserem anotando daí o que era a resposta certa, tá? Não faz isso. Pode ser assim? Dizer que tu não... Eu tava na aula, mas que você não veio hoje. Tá. Na questão 2, eu quero pedir para a Carol falar o que ela marcou. Qual ferramenta foi apresentada para ajudar na estruturação de projetos / ideias? Qual ou quais? Carol, como é que tu marcou aqui? Quais são as opções que tu marcou? Tu te lembra? Eu não lembro porque eu não consegui nem achar a prova para mim ler e lembrar qual que eu marquei. Tá, então a Carol acertou. Teve mais de uma pessoa que acertou, mas então eu vou... Na verdade, várias acertaram total e algumas acertaram parcial. Aqui tinham 2 respostas certas, que era 5W2Hs e Canvas, tá? Que são ferramentas para ajudar na estruturação de projetos, ok? Por que eu coloquei esses 2? Porque foram 2 ferramentas que eu apresentei
como opções para apresentação de projetos dentro da disciplina, tá? Então, o 5W2Hs, que tinha até o formulário dentro do plano de marketing, acho que a grande maioria acertou. E o Canvas, que era aquele modelo que eu também mandei um print dentro da última aula, eu apresentei esse projeto, esse modelo, tá? Lembrando que Canva, CorelDRAW e Photoshop são ferramentas de edição, de criação. Então, essas 3 ferramentas, elas não são para projetos, elas são para criação, ok? Quem colocou só uma das 2 opções ficou com 0,25, quem colocou as 2 ficou com meio. Aí depois eu passo daí a revisão para todo mundo, tá? Mas dava para colocar com 2? Pois é, Ana, Dava. eu acho que essa pergunta era aquela que não estava dando para colocar, e aí depois... Mas eu mandei o link que daí no outro dava para colocar, lembra? Isso. Aí era no segundo que dava para colocar, né? Isso, e aí várias pessoas colocaram no outro, como eu vi que estava funcionando, eu considerei, mas se alguém quiser eu posso revisar, não tem problema. O principal não é a nota, o principal é entender o conceito, tá, gurias? De verdade. Se vocês sabiam a resposta, pode me falar, não, eu sei que era, mas não consegui marcar, me avisa que eu reviso. Pode, tá? Me chame individual daí, tá? Tá bom? Tá bom. Tá. Aí, na 3, todos acertaram. Então, vou pedir para a Leoclécia ler qual era a opção correta. Pode ler, Leoclécia, dentro... tu te lembra? Tu tá conseguindo acessar a prova? Não, não consegui. Tá, eu não sei quem tá com a prova aberta, se quiser ler, porque aqui, como todos Eu acertaram. Tá, então se tu puder ler. A pergunta era, dentro do planejamento existem os norteadores estratégicos. Quais são eles? Visão, missão e valores. Perfeito. Aqui todos acertaram, então daí eu só tô convidando para conseguir todo mundo relembrar o conteúdo. A próxima era assinale quais as afirmações estão corretas, tá? E aí era para marcar, no caso ia ter que botar no outro, né? Porque travou a ferramenta dentro do Forms. Missão é a razão de existir da empresa. Matriz de competitividade analisa os fatores de decisão que os clientes usam para escolher entre concorrentes, tá? Então, essas 2. Visão, quando eu coloquei visão é para o que a empresa existe, aqui era uma pegadinha, na real, porque a visão não é para o que a empresa existe, é o que ela pretende ser, é uma visão de futuro, né? O que ela pretende como futuro. E aí, então, as 2 opções eram a missão é a razão de existir da empresa e matriz de competitividade analisa os fatores de decisão que os clientes usam para escolher entre concorrentes, tá? Aqui, eu tô lendo direto a resposta, porque as 2 pessoas que acertaram não estão na turma. Quais os... Aí, quem tá mais... Tem mais alguém com a prova aberta que possa ler? Eu tô com essa também. Pode ler, então, por favor. Quais os quadrantes na matriz SWOT que descreve o ambiente interno? Pontos fortes e pontos fracos. Perfeito. Aqui, todo mundo ficou bem tranquilo aqui para responder. Principal que eu coloquei essa questão foi para reforçar que é ambiente interno. Então, ponto forte e ponto fraco considera ambiente interno. Oportunidade e ameaça, ambiente externo, que a gente foi reforçando várias vezes, principalmente a questão de oportunidades, que é o que fica mais difícil, às vezes, de não confundir com ponto forte, né? Lembrem que a gente conversou bastante, né? Na questão 6, gurias, como era uma resposta aberta, eu só tirei algum ponto quando a resposta ficava muito longe, assim, do que pode ser considerado marketing, tá?
Porque quando eu coloco com responder com as suas palavras, é muito mais para pegar de uma forma ampla se o conceito de marketing na disciplina tinha ficado claro, tá? E aqui vocês ficaram, todo mundo teve essa noção do que é marketing e soube explicar de alguma forma. E esse é o principal. Tá? E agora, aos poucos, a gente vai aprendendo durante as disciplinas todas, a gente vai complementando com o objetivo de saber aplicar o conceito de marketing, mas não tem uma necessidade de escrever de uma forma só, tá? Se vocês quiserem, eu posso passar algumas respostas para vocês, para que vocês tenham isso, só algum tipo de modelo, mas ninguém errou aqui, tá? Todo mundo acertou essa resposta e ficou bem tranquilo. Deixa eu ver, eu anotei uma como interessante, que eu posso passar aqui alguma resposta para vocês, só para vocês terem uma noção. Querem que eu coloque? Pode colocar, senhor. Vou colocar isso dentro do grupo, que daí todo mundo vai ter acesso, tá bom? Então, vocês Tá bom. vão receber ali um texto, vocês sabem que isso aqui é de um dos alunos, tá bem? Conseguiram entender a lógica da prova e mais ou menos o que vocês acertaram e erraram? Vocês conseguiram identificar o que podem ter acertado e errado? Eu vou passar depois individualmente, mas só para entender se para vocês ficou claro ali, dentro da revisão. Ok? Murias? Ok. Ok, Pro. Posso seguir? Ou vocês querem que eu explique alguma Pode. coisa um pouquinho melhor ali das questões? Não, pode seguir. Então tá, eu vou passar para vocês depois, individualmente, quais vocês acertaram parcialmente, que daí vocês vão ter um pouquinho mais de noção, tá? Daí qualquer coisa vocês vão me falando individual e eu também vou passar algumas considerações sobre os trabalhos. O principal no trabalho que eu avaliei foi se seguiu o roteiro. E se tinha alguma coisa faltando, eu fui tirando. Se algum dos tópicos não foi preenchido, eu tirei nota, tá? Então, é importante que todos os itens tenham sido respondidos. Aí vocês vão conseguir identificar ali, mas eu passo daí para vocês individualmente. Feito? Bora começar a aula de hoje, com o conteúdo de hoje. Que a gente ficou, então, na aula passada, com uma tarefa. Eu vou projetar ela, que eu vou querer que vocês leiam, cada uma vai ler a sua resposta. Para cada um dos itens, tá bom? Vou convidar, eu vou intimar para não ficar nessa de, quem será que vai falar agora? Pode começar, Bruna? Pode ser, senhor. Pode Vamos ser? ver se eu Então, entendi. tá bom. Tá, deixa eu olhar aqui que fica melhor. Eu escolhi. Eu posso falar o produto assim, para quando ficar mais fácil de. À vontade. Tá. Pode. É para Você tá ser. livre para apresentar da maneira que tu quiser. Tá bom. Um produto é uma loja que vende moletons. O público-alvo é adolescentes de ambos os gêneros, de 15 a 18 anos, mais ou menos. Qual o preço de venda? O preço de venda é R$190. O preço de custo que gasto com o produto é R$50. Definindo o produto de uma quantidade de pessoas que terão o desconto. O período vai ser de 2 semanas. E a percentual de desconto é 30%, que vai dar R$133 por produto. Qual a região dessas pessoas? Como assim a região? Região, porque tu botou 2 características, né?
Se conseguir botar mais 2, fica melhor. Então, estou te dando uma sugestão. Qual a região? no Ela tá em público-alvo? Santa Cruz? Exatamente. Ah, sim. Uhum. Qual a região das pessoas? Elas são Santa Cruz? Santa Cruz, tá. Isso. E para essa faixa de valor, tu imagina que renda que elas vão ter? Mais ou menos uma renda social. Elas vão ser classe média, classe baixa, né? A, B, C, D. O que tu imagina? Sabe Eu separar acho por que... classe? Não, Sabe? não sei muito bem. Mas eu Classe acho que A talvez Aço. Vamos botar assim. Eu acho que seria mais a classe média, talvez, porque querendo ou não é caro esse moletom. Tá. Isso é um fator, tá? Então, assim, se tu tem um produto, não que seja uma decisão, porque tem objetos, né, que eles se tornam objeto de desejo para diferentes classes sociais. Mas a tua comunicação tu acaba precisando e a tua promoção tu acaba precisando direcionar para alguma. Então, se eu vou buscar uma comunicação, vou dar um exemplo aqui, tá? No exemplo da Bruna. Então, se eu estou vendendo um moletom e eu vou querer chegar em determinados jovens, eu posso direcionar, por exemplo, para alunos do Mauá, ou eu posso direcionar para alunos do Ernesto. Entendeu? Então, se eu tentar encontrar essas pessoas dentro das redes sociais, eu vou poder direcionar minha campanha para um ou para outro. Então, isso é importante, mais ou menos, tu ter um alinhamento, assim, de como que tu vai chegar nesse público-alvo depois, quando a gente estiver falando de canais de comunicação. Tá? No mais, tudo ótimo, dona Bruna. Pode seguir, Carol. Pode ser. Então, bora. Tá. Eu usei meu próprio exemplo ali real do meu trabalho na loja. Então, eu usei para fazer o planejamento da promoção essa mudança de estação. Então, no caso, eu peguei como produto para fazer a promoção as Carol, acho que t-shirts. só lembra qual é a loja para todo mundo, porque a Irene tá ouvindo e o pessoal saber. Ah, sim, eu trabalho numa loja de roupas femininas e masculinas. Ok. E aí eu escolhi, então, por causa da mudança de estação, fazer a promoção com t-shirts, que são as blusas de manga curta, para a gente fazer essa substituição para roupas de inverno. Uma queima de estoque. Isso. Então, como público-alvo, eu coloquei mulheres de classe média alta, entre 20 a 40 anos, moradoras de Rio Pardo, que é a minha cidade. Como preço de... Como preço de venda, é R$ 119,90. O preço de custo, R$ 69,90. O período eu coloquei por um mês, que é mais ou menos essa transição que a gente tem agora até o inverno. E desconto 25%. Tá. Depois a gente pode calcular quanto que tu vai ficar desse valor. Não sei se tu fez esse cálculo considerando o preço de venda, menos 25% fica quanto? R$ 89,90. E qual é o preço de custo? O preço de custo... 69. Isso. 69,90. Então a loja vai continuar recebendo R$20 por item. Tá? Se tu fizer uma estimativa depois, Carol, eu tô só indo um pouquinho além para ajudar no raciocínio, tá? Se tu fizer um cálculo depois, uma previsão de quantas pessoas quantas tu vende normalmente, tá? Então eu vendo normalmente essas blusas, eu vendo 10 por semana. Vamos colocar. Com essa promoção, eu imagino vender 20 vezes R$20 que tu vai receber, tu tem o valor do quanto a empresa vai lucrar com essa tua sugestão de promoção. Sim? Sim. Conseguiu acompanhar? Sim, prof. Então tá, tô só indo um pouquinho além para vocês, aos pouquinhos, a gente botando um pouco mais de informação. Espero que isso, não sei se a Paula, a Bruna, todo mundo está acompanhando, mas só para vocês exercitarem que cada item depois, isso a gente vai desmembrando para conseguir ter uma defesa e uma métrica do resultado da campanha.
da promoção, tá? Leuclésia, quer falar? A tua? Pode ser? Então, bora. Assim, ó. O público-alvo seria pessoas com lactose, seria barrinhas, o Tutofrutas, do produto da Germânia Alimentos. Aí, assim, ó, consegui perguntar com eles, né, tirar umas dúvidas lá, aí eles me passaram de 4 sabores, né, umas ideias de lá do custo mais ou menos que eles conseguem vender, né. Assim, ó, o custo seria R$1,92, que é o custo que tem conta junto embalagem, matéria-prima, caixa, fita, estresse, etiquetas. Tipo assim, é um valor X que eles tiram de lá, né? E eles calculam lá, seria R$1,92 ao máximo R$2. O custo da embalagem, aí varia, né? Como são 4 sabores, cada um tem um tipo de embalagem um pouquinho diferente, entre 23% ao mínimo 17% do custo daquela embalagem, contando em cima do custo, né? O preço da venda que a Germani venderia seria R$4,16, mas com a promoção mais ou menos que eles costumam fazer de 25%, venderiam por R$13,12. O preço que eles venderiam, no caso, para o mercado, né? E o preço para o consumidor, geralmente, do inicial, mais ou menos assim, ó, um básico que eles venderiam no mercado seria de R$5,19. Tá, mas considerando que tu trabalha para a Germani e que a promoção seria da Germani para o ponto de venda, né? Sim. Então, a gente está falando de um custo do produto de R$1,92, que esse é o custo da Germani. Então, vamos por tópicos ali. Qual é o público-alvo? Pessoas com intolerância à lactose? Eu não entendi. Sim, Tá. Então, pessoas com intolerância à lactose, isso é uma característica. A maioria é mulher ou é homem? Aí não vou saber te dizer, prof. Que eu consegui mesmo tentar tirar assim de dúvida deles, o máximo que eu consegui foi isso, sabe? Eles não me passaram assim, ó, quem seria mais ou menos o público deles ali, né? Tá bom. Aí depois a gente pode fazer um exercício específico aqui, Clécia, para conseguir definir público-alvo de promoção para a Germani, tá? Que aqui nesse caso, vocês vão oferecer esse desconto para todo mundo que comprar essas barrinhas num determinado período, ou qual é a ideia? O que ficou como definição de período da campanha? Do período do desconto? Ele me passou assim, ó, falei com um gerente lá, daí ele me passou assim, ó, que ele falou lá com uma representante lá, que ele me passou que eles me passavam 25% de desconto do inicial, né? Tipo, do inicial seria 25% de desconto para conseguir vender aquele produto, né? Porque, tipo, Mas por quanto tempo esse desconto vai ser dado? Não entendi que é 25%, mas por quanto tempo vocês vão dar esse desconto? Aí ele não me passou, né? Tipo, eles me passaram só algumas coisas, né? Eles não conseguiram me passar tudo. Tentei falar com eles, mas o máximo que eu consegui foi tirar isso deles, de informação, né? Tá legal. Depois eu vou conversar contigo para que tu consiga propor isso. Então, vamos pegar com eles. A única informação aqui que tu tem que pegar é preço de venda e preço de custo. O preço de custo a gente sabe que é R$1,92. E o preço de venda da Germani é R$4,16. O resto, tu fazer uma definição, tá? Daí depois eu falo contigo. E aí a gente faz junto para tu conseguir exercitar esses tópicos. Porque aqui é para que a gente, como profissional de área de marketing, ou de venda, ou administrativo, a gente consiga propor promoções. A gente vai sugerir promoções para entender a lógica. Então, não necessariamente pegar o que já está pronto. É fazer uma sugestão, tá? Então, aqui na ideia da gente desenhar uma promoção, quanto mais
conseguir fazer uma análise para definir se é mais mulher, tu imagina que mais mulher ou mais homem tem intolerância à lactose? Então, isso é uma questão que dá para dar uma pesquisada. Sim. Outra coisa que dá para pesquisar, que dá para ter informação, o público da Germani, eles vendem mais para a região de Santa Cruz do Sul, ou como é que é? Porque a gente pode botar uma promoção específica para uma determinada região, por exemplo. Eles vendem Tá? bastante para fora também, eu acho. Mais certo para fora também. Mas a promoção pode ser regionalizada, talvez. Sim. Fazer um estímulo regional. Uhum. Ou aqui, no caso, pode valer um período, não necessariamente uma região, mas tu delimitar um período mesmo, que eu até comentei na outra aula, como é importante ter uma definição de período específico, tá? Porque senão acaba, se tu faz um preço menor, eu vou baixar de 4,16 para 3,12. Sim. Sem definir um período, vai ser muito difícil eu cobrar os 4,16 de novo. Sim, Então, tu imagina que o supermercado Big vai comprar a 13,12 da Germani durante 6 meses. Vai chegar no 7º mês, aquele preço já é o preço do produto. Tá? Então, tem que delimitar um tempinho. Tá bom? Tá. Perfeito. Agora a Paula, né, Paula? Sim. Desce. Fala abaixo. Posso falar? Pode, por favor. Tá. O meu produto que eu escolhi, assim, é uma promoção verídica que está acontecendo na loja onde eu trabalho, que é Nordei Hickman de Venâncio Aires. Inclusive, fui eu que fiz a promoção. O produto é um varal de chão com abas slim preto de aço da Mor. O intuito é pela troca de estação e a dificuldade em secar as roupas agora. Hoje até teve sol, mas não é todos os dias assim. O público-alvo são mulheres que não possuem espaço ao ar livre para secar suas roupas, que querem praticidade de locomoção, mulheres que possuem pouco tempo livre para cuidados domésticos, mulheres trabalhadoras com faixa etária entre 20 a 40 anos de idade e com renda mensal CAE, mulheres que moram na região central de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. O valor Paula, explica para o pessoal um pouquinho o que é CAE. Eu sei, mas só para elas terem uma base, assim, só para compartilhar com o pessoal para ajudar na definição de público. São as rendas mensais. É dividido de A a E, e a A seria a classe, a faixa etária maior que seria acima de 20 salários mínimos. E a menor, a E, seria de 2 salários mínimos. Seria menos de 2 salários mínimos. Uhum. Então, mais ou menos seria a classe de A a E, ela é dividida por renda, tá? Isso. Então, considerando aqui, no caso da Paula, é renda individual, mas pode ser considerado renda familiar também, tá? Como critério, dependendo do caso. Isso. Então, só para ajudar um pouquinho vocês a entender. Seria mais ou menos classe média a baixa. Uhum. Isso. O valor do item, então, é R$ 139,90. O custo dele é R$ 73,63. O período é do dia 1º de 2023 ao dia 31 de 5 de 2023, que é o mês das mães, porque a gente trabalha com promoções mensais. E o percentual de desconto, hoje ele está 115,50, isso dá 17,5% de desconto, e fica 24,40, na verdade, o valor de desconto em real. Tá. Tu tem a mesma sugestão que eu fiz antes para a Carol, se tu quiser começar a exercitar, Paula, para medir o resultado, não sei se vocês já têm essa regra de mensuração, mas é imaginar, fazer uma projeção, a gente chama isso de projetar o que pode ser o resultado da promoção, tá? Desculpa, gente, eu tô segurando esse fio. Conseguir quantidade de varal que normalmente é vendida num período de... Vai ser mais ou menos um mês? É um mês, Tá. É que tu falou a primeira data, eu fiquei em dúvida, mas eu entendi que é um mês, então tu pega um período de um mês,
quanto se vende normalmente em um mês, tá? E aí tu faz uma projeção de quanto tu vai vender a mais e tu pega o valor que tem do custo com o valor de venda e tu multiplica isso e tu vai ter o valor de resultado da campanha. Sim. Muitas vezes, como é o caso do varal, tá, Paula? Se tiver a informação, viu, gurias? Quando vai pegar um número para promoção, uma quantidade, tá? Tem duas maneiras. Ou a gente considera a quantidade do período anterior. Então, se é um período que tem venda recorrente, não depende de sazonalidade, não depende de um período do ano, uma época específica, tá? Dá para a gente pegar o mês anterior como referência. No caso de item que é sazonal, como é o caso do varal que a Paula tá comentando, o ideal é cruzar com o período do ano anterior, desde que não tenha tido promoção naquele período, tá? Então, pega maio contra maio, 2022 contra 2023. E é bem esse caso, porque na verdade basicamente, a gente não tem venda de varal durante o ano. É mais agora quando tem as trocas de estação mesmo. Aí. Eu vou tentar dar exemplo para vocês conseguirem acompanhar numa parte mais de serviço, né? Como vai fazer essa previsão quando for um serviço? Então, o que pode ser um período para eu estimular? Então, se eu quero antecipar que as pessoas comprem um curso, ou que as pessoas contratem um serviço de contabilidade, por exemplo. Eu quero acelerar um período, tá? No serviço, a gente tem uma lógica. Todos vocês pegaram exemplos de produtos. Quando é serviço, a gente tem uma lógica um pouquinho diferente, que é a maneira como tu vai formar esses itens, tá? Como tu vai definir. Mas os tópicos vocês sempre vão conseguir completar. Então, vocês vão ter um público-alvo, vocês vão ter um preço de venda, vão ter um preço de custo. Então, assim, a lógica é um pouquinho diferente na hora que tu vai detalhar. Mas é a mesma regra e tu consegue preencher esses tópicos. Foi interessante para vocês fazer essa atividade, conseguir entender que esses itens aqui, eles têm que constar, além do objetivo da campanha, que é evidente, né? Mas eu preciso que vocês entendam como preencher esses tópicos. Foi importante para vocês essa atividade? Foi interessante? Eu preciso que fale sim, ao invés de só... Eu vi que a Carol deu uma balançadinha na cabeça, mas eu fiquei... Sim. É que às vezes eu não consigo ver, porque até tem tela fechada ou não aparece para mim. Tá ok? Posso seguir? Sim, tudo certo. Pode sim. Então, tá. Então, vou para o próximo tópico. Se não projetar para vocês, vocês me avisem, que às vezes vocês me avisam que dá uma travadinha, tá? Foi? Foi. Então, tá. Aqui a gente entra num tópico de um tipo de promoção que é chamado de competição ou sorteio. O que eu acho legal aqui é que, já, se vocês forem ler o texto, já tem algumas sugestões mais voltadas para o digital, o que é muito bom. Se a gente for falar de promoção, de sorteio, tá? De sorteio regulamentado, eu não sei se é a realidade de alguma das empresas de vocês podem me pedir que eu trago isso, tá? Mas sorteio regulamentado, aqueles sorteios que que as pessoas colocam dentro de programação da televisão. Então, é um sorteio onde tu tem que mandar um cupom e tu vai participar de um sorteio, tá? Esses sorteios, quando eles são regulamentados, eles seguem regras muito, mas muito rígidas da Caixa. Chegam a demorar 4 meses para tu conseguir ter uma aprovação de uma metodologia de sorteio, tá? Então,
Aqui, se vocês, eu vou ler o texto para vocês, mas eu trouxe muito mais ideias assim de competição, de sorteio dentro do digital, que vocês consigam ter uma dinâmica mais rápida para aplicar. Se vocês quiserem ilustrar com coisas que vocês já viram, a gente pode acrescentar aqui, tá? Desculpa. Mas alguns exemplos de sorteios e competições dentro do digital. Fazer competição entre clientes para aumentar engajamento dentro das redes sociais. Quando a gente fala de produtos, isso é legal. Tu acaba dando uma dinâmica diferente, tá? Dentro da página. Fazer um desafio de mídia. Então, se compartilhar, se conseguir inscrição, se aumentar a quantidade de inscrições de seguidores dentro de um determinado período, a empresa faz um sorteio de itens entre os clientes, tá? Então, dentro de rede social, acaba tendo uma dinâmica um pouco mais ágil, tá? E tu consegue dar um burburinho, assim, fazer um barulho um pouco diferente dentro da rede da empresa. O principal dentro de competição e sorteio é tu promover a marca para quem está apoiando a divulgação da empresa, tá? Quando tu vai fazer sorteio por cupom, gurias, tem que ter esse cuidado de não ter denúncia, alguma coisa nesse sentido. Se vocês enxergam a possibilidade de trabalhar com sorteio dentro das lojas de vocês, se vocês já fazem isso, vocês me falem que eu vou tentar trazer um pouquinho mais de regulamentação disso, tá? Eu não foquei muito porque eu entendo que dentro dos negócios, a Leoclécia dificilmente vai propor um sorteio dentro da Germani, que eu enxergo que do grupo vai ser a única empresa que vai ter alguma questão que pode ter algum tipo de denúncia em cima de alguma campanha ali internamente, tá? Então, não pode fazer um sorteio fora das regras oficiais da Caixa. Mas o principal aqui é tentar buscar algum modelo que crie uma competição ou uma dinâmica de sorteio para clientes, para favorecer clientes que estejam apoiando a divulgação da marca e a promoção da empresa, tá? Vocês entenderam, querem ilustrar algum exemplo ou sigo? Eu já fiz agora recentemente, na Páscoa a gente fez 2 sorteios no Instagram e 2 presencial com cupom. No Instagram era curtir, comentar, compartilhar, e no presencial era cada compra ganhava um cupomzinho para concorrer a 2 cestas no final do mês. Vocês já viram, Carol, Bruna, Euclésia, alguma campanha? Já participaram de alguma? Eu recebo direto compartilhamento de página de promoção de algumas amigas minhas, onde elas vão participar de sorteio e se eu compartilhar também, eu também vou participar do sorteio. Eu também Esse é um já peguei exemplo. isso, mas os outros ficam marcando, tipo, aqueles, sigam a página, marquem o máximo de pessoas possíveis aqui, que eu não sei, às vezes é pizza, ou é uma roupa, algo do tipo, sempre tem alguma coisa. Mas eu participei, eu acho que só 1 ou 2 vezes. Eu vejo bastante também, mas não participo quase, assim. Eu tenho muita preguiça de ficar marcando um monte de gente. Sim, tem que isso que tem que seguir todo mundo, depois tem que deixar de seguir de novo. Tem que ser uma coisa muito... eu tenho... Oi? Pode falar, Erin, tô ouvindo. Se tu coloca muitas regras, as pessoas não participam, né? A gente já tem também sentido essa experiência, tem que ser muito específico, não muita coisa que as pessoas não seguem, não curtem, né? Isso não está dando tanto retorno se a gente colocar muitas regras para poder competir ao prêmio, né? E o prêmio tem que ser muito... Por que a gente sempre fala, né, da questão do objetivo e do público-alvo?
Porque se eu defino um prêmio que não é atrativo, eu tenho total perda de tempo ali com essa definição. Então, a definição do prêmio, ela é um fator essencial, assim. Então, Muito dependendo do que vai ser a premiação, tu engaja ou tu zera uma promoção. Então, por isso, tão importante, quanto mais a gente conseguir entender do público para quem eu quero direcionar minha comunicação, melhor pode ser o resultado. Mas, e também, né, gurias, vamos lembrar, não tem um grande risco para a empresa. O que a empresa vai perder promovendo um sorteio? Não tem uma grande... Então, isso a gente tem que sempre medir também. Quando a gente está falando de sorteio presencial, sorteio físico com cupom, que a gente tem as regras do registro da Caixa, como era a mídia off, né? Era muito mais frequente isso dentro do offline. Existia um custo muito alto envolvido. Agora, imagina tu participar de sorteio de viagem. O leque de assertividade é muito grande, porque as pessoas querem viajar. É difícil tu não compartilhar. Então, assim, conforme essa sementinha que tu planta, esse interesse que tu coloca lá na frente do sorteio, claro que tu tem que medir o resultado da campanha. Por isso que eu comecei a falar antes sobre quantidade, para medir o quanto, até onde tu pode propor um sorteio, né? Porque a campanha tem que se pagar e tem que dar um lucro. Então, assim, as empresas querem aumentar o resultado. Eu vou falar gente, sério, assim, parece que às vezes as coisas surgem no nosso caminho, né? Eu estava conversando esse fim de semana, para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Porque às vezes a gente está pensando em campanha, em sorteio, competições para o mercado de clientes, né? Só que outra forma da gente fazer competição e sorteio é para os nossos times de vendas. Então, fazer os vendedores se carnear um pouquinho atrás de alguma campanha para que eles corram atrás do resultado do cliente. Então, aqui, quando a gente fala de competição e de sorteio, tu pode direcionar competição e sorteio dentro de rede social, internamente, e através de cupons para clientes. Mas eu também posso usar isso como ferramenta entre vendedores. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Que daí eu vou ilustrar um pouquinho mais, eu vou dar um exemplo. Sim? Ficou claro, Bruna, Leoclécia, Carol, Paula, Irene? Sim. Tá, então vou dar um exemplo. Uma competição, tá? Uma empresa de São Paulo fez uma promoção interna, criou uma competição onde a regra é os melhores vendedores no período de dezembro a março ganharão uma viagem com acompanhante. Uma empresa enorme fez essa regra de competição. Qual é o grande furo dessa campanha? Que depois eu estava falando com o gestor da empresa e o gestor está tomando um rombo. O período, né? O período e a quantidade não foi definida, Irene. Eles disseram os melhores e não disseram quantos. E nem definiram o que era esse critério de melhor. Porque o que é melhor do que a Carol, do que a Paula? Tu tem que definir o que é melhor através do resultado que tu quer para a empresa. Os três qual é o melhores, índice, né? qual é o índice, ou uma quantidade, ou um índice. Por isso que eu coloquei ali as quantidades. Gente, só com aquelas regrinhas ali que eu passei para vocês na primeira atividade, vocês já não fariam essa burrada, que essa baita... Eu nem vou falar com a empresa que dá vergonha. É uma baita de uma empresa que fez uma campanha assim e agora a empresa está tomando um rombo porque vai ter que mandar 18 pessoas para os Estados Unidos, com tudo pago. São 9 vendedores com um acompanhante. Então, assim, a primeira coisa, quando eu ouvi, eu falei, tá, mas não definiu quantidade de pessoas? Qual é a regra do melhor?
Pois é, não foi definido. Tu tá brincando? Eu comecei a ouvir, começou a me dar um desespero. Eu preciso botar isso para minhas alunas para dizer que elas nunca vão fazer uma coisa assim. Porque isso que eu coloquei para vocês pega esse roteirinho e nunca esquece, assim. Pega essa primeira aula, porque isso vai ser útil, tá? Então, assim, ó, tem que ter definição, tem que ter o período, tem que ter quantidade, tem que ter o que vai ser esse aumento que se espera para conseguir definir uma campanha, uma competição, um sorteio internamente também. É por isso que é tão eu vou, né? Ter o máximo de detalhamento possível. Isso aí. Informação nunca é pouco, né, Carol? Quanto mais conseguir detalhar, por isso que quando tu apresentou, quando todas vocês foram falando sobre a atividade, eu procurei um pouquinho além do que vocês estavam trazendo, porque isso é incremento. A atividade estava ali, todas responderam. Mas o que eu posso ajudar vocês a pensar um pouco diferente e um pouco além na hora de descrever e com isso ser mais efetiva as campanhas, os resultados, né? Então tem que cuidar os riscos do que vocês estão propondo. Um sorteio dentro de rede social, o risco é muito pequeno. Então vale a pena jogar. Coloca uma perícia, claro, cuidando, vou mandar um vídeo para vocês depois, que parece, vai virando piada algumas coisas. Então, assim, não pode botar uma promoção, um sorteio a cada 15 dias. Tu não consegue mais engajar, o próprio público já enche a paciência e não quer mais participar. Mas um sorteio para daqui 3 meses, né, de algum item, que vocês vão ter um item sendo sorteado. Então, é uma cesta, alguma coisa que realmente atrai o público-alvo, isso é interessante, o risco é muito baixo e a empresa pode ter um resultado legal. É algo que exige tanto planejamento quanto estratégia, né? Tem que ser algo bem pensado. Isso aí. E o risco faz parte do planejamento, né? Então, se eu conseguir um engajamento legal, eu aumento o meu resultado. Mas e se eu não tiver o engajamento que eu estou esperando? Qual é meu risco? Eu vou perder R$80 da premiação, vou perder 100, vou perder 200. Não, isso aqui já se pagou e eu estou indo além. Então, assim, isso é importante ter para definir. Tá ok? Eu vou gerar um novo link e aí a gente segue nos próximos modelos de promoção, tá? Já mando para vocês em seguidinho. Já chamo aqui.
Irene, eu entendi que ela não quer se estender mais pro final da tarde, porque eu queria aproveitar ela por causa da La Salle, né? Mas se ela render e bater a meta dela, bem tranquilo. Boa tarde, Cristiane. Mas a questão seria o horário? Poderia ser das 8 ao meio-dia e da 1 às 17h40. Não teria problema nenhum. Questão, se esse for o empecilho, né? Em questão de horário. Dá pra gente adaptar para você sair mais cedo. Super tranquilo. Não, mas é só ela que não tá dando. Permitir. Essa pessoa não fez login com a conta, talvez ela não seja quem diz. Que não é quem diz, quem é? Olha o Google com teoria da conspiração contra a Bruna. Não quero remover, eu quero permitir, não me incomoda. Tá, só me faltava agora, não consegui incluir a Bruna. Deixa eu ver se consigo chamar pelo WhatsApp, em paralelo. Ó. Como você pode remover? Permitir. Ah, que coisa! Umas 10 vezes já aceitei a Bruna. Peraí que eu vou botar ela pelo telefone. Não vou deixar de fora. Gurias, depois a gente compensa esses minutinhos. Desculpe. Só se tu não é quiser ajudar um novo link. Mas eu acho que não é do link, é algum bloqueio do próprio... Bruna, te importa de assistir pelo meu celular? O Google não tá permitindo, não tá deixando eu te aceitar, ele tá com teoria da conspiração contigo. Bem capaz. Então tá. Então vamos voltar pro conteúdo. Tá bom. Tá. A Bruna tá participando ali do telefone. Quando eu olhar pro lado é porque ela tá participando, tá? E vocês não estão ouvindo porque eu tô de fone. Então só eu vou saber. Pode falar o que quiser aí, Bruna, que só eu tô ouvindo. Tá. Então tá. Eu vou começar a apresentação, tá? Eu estava perguntando, Bruna, para o pessoal se vocês podem baixar o Zoom para preparar ele para a próxima aula a gente usar o Zoom. Pode ser? Porque da outra vez que a gente tentou usar o Zoom, deu problema na hora, porque todo mundo tentando acessar, etc., não estava conseguindo. Eu falei se dá para todo mundo preparar para a próxima aula o Zoom, para eu gerar link pelo Zoom e não pelo Google. Pode ser? Podemos usar sim. Então tá. Combinado, então, gurias? Paula, Carol, Leoclécia, na próxima aula eu vou gerar o link pelo Zoom. Eu só preciso que vocês daí baixem antes para não ficar difícil na hora e acabar demorando muito para acessar, tá? Sim. Então tá. Então vou continuar aqui na apresentação para a gente não se estender muito, combinado? Então, só compartilhando com todo mundo, a Carol fez uma pergunta antes, se nesse tópico a gente está falando de qualquer tipo de sorteio, né? Então, sim, aqui o texto ali ele é mais direcionado para alguns exemplos dentro do digital, mas aqui pense em competições e sorteios, modelos de competição e sorteio.
Inclusive, pode ser competição e sorteio para vendedor interno, para vendedor externo. Tudo que vocês tiverem de dúvida, sugestão, pois olha só, eu estou pensando em estruturar desse jeito. Tragam e lembrem naqueles tópicos da atividade anterior, tá? Então, tanto na aula eu passei os roteirinhos básicos, e esses itens que vocês colocaram ali dentro, quanto mais vocês forem exercitando e considerar esses tópicos, vocês vão ver que se torna mais dinâmico. E aqui a gente vai, aos poucos, a gente vai acrescentando itens, tá? Então, tá. Vamos para o próximo. Próximo modelo que eu trouxe aqui dentro de promoções são pacotes de produtos ou serviços. O que eu estou falando aqui? Eu vou dar o exemplo que, para mim, é o exemplo mais clássico de todos disso, tá? Eu compro o shampoo seda dentro da mesma caixinha com um condicionador. Se eu compro o shampoo separado, eu pago R$17. Se eu compro o condicionador separado, eu pago R$16. Se eu compro o pack dos dois, eu pago R$26,90. Sim? Então, eu estou comprando um pacote de produtos da seda por um preço diferente com desconto. Isso é que a gente está falando aqui de pacote de produtos ou de serviços. Por que de serviços? Porque eu posso oferecer o curso de técnico de marketing da Ideal, junto um curso de inglês. A pessoa contratando os dois cursos, ela paga um valor diferente por estar contratando dois serviços da mesma escola no mesmo período. Sim? Para mim, aqui é o mais fácil de entender e não necessariamente o mais fácil de usar, tá? Vou tentar ilustrar com a Germane. Leoclécia, quando tu trouxe a campanha, a promoção, tá, de desconto para as barrinhas de frutas todas, tá? O que pode ser feito para ficar mais fácil de estruturar num período? Eu vou fazer só uma promoção específica da barrinha de goiaba. Sim? E aqui nesse modelo isso eu vou vender. Quem comprar a barrinha, eu coloco numa embalagem junta, tá? A barrinha de goiaba mais a barrinha de banana paga menos do que se comprar elas individualmente. Sim? Acho que a Paula deve ter várias possibilidades também, a Carol também. Então, sim, e eu faço todos os meses também. O que tem que cuidar? Para quem eu vou direcionar hoje e o período aqui também, tá? Então, se eu faço sempre dos mesmos itens por um período muito longo, a pessoa já não quer mais pagar o preço normal. Ela vai já esperar a promoção e vai deixar de comprar no período do preço normal, onde a empresa tem um lucro maior. A empresa ganha mais vendendo pelo preço cheio. Então, tem que cuidar um pouquinho essas frequências de promoções, intercalar determinadas promoções para que não seja sempre o mesmo tipo. Eu vou dar um exemplo para Leoclécia, porque a Leoclécia trabalha com empresa, tá? Então, ela não vende para consumidor final. O que pode ser interessante, caso, por exemplo, a Carol queira fazer uma promoção de moletom para a loja. Vai vender moletom para algumas lojas e não só para pessoa física diretamente, tá? A empresa, no caso, tá? Compra 10 pacotes de massa parafuso. Desculpa. Na mesma caixa, ela recebe 10 pacotes de espaguete, ela paga X a menos. Por quê? Porque a empresa precisa. Um exemplo de necessidade disso, tá?
Lembrem, a promoção tem que ter um porquê para a empresa. Não é simplesmente fazer a promoção porque eu quero chamar atenção. Eu quero chamar atenção porque eu preciso liberar aquele produto por algum motivo. Então, digamos que o Zafari compra muita massa parafuso e não está comprando espaguete. O Zafari, especificamente, tá? Comercial Zafari. E aí a Germani quer estimular que o comercial Zafari compre mais espaguete. Então, num determinado mês, eles vão dizer, olha só, Zafari, agora em junho, se tu comprar 10 massas parafusos, eu vou te mandar mais 10 massas espaguete junto por um valor X. Tá? Eu não posso, aqui cuidem, é proibido venda casada, é lei, tá? Principalmente quando trabalha com empresa grande. Cuidar para não caracterizar como venda casada. O que é venda casada? Eu só te vendo a massa parafuso se tu comprar massa espaguete. Isso é venda casada. Tu tá condicionando a venda de uma coisa à compra de outra. Eu não te entrego isso se tu não comprar isso. Aquilo. Vamos lá. Eu não te entrego Z se tu não comprar X. Aí é venda casada. E se tiver denúncia, toma multa. Tá? E a multa é sobre o faturamento. Mas uma promoção onde tu compra uma coisa e compra outra junta e tu tem um valor diferente, aí pode. Ana, e por exemplo, assim, tem alguns itens que a gente vende com valor diferente acima de tal quantidade. Por exemplo, parafusos, tá? Que é a nossa linha master, assim. Acima de 100 peças, ganha 20% de desconto. Só que isso é para todo mundo, assim. É lei, digamos assim. E isso a gente não poderia divulgar como algo a mais, como uma promoção, alguma coisa assim? Ou é só um diferencial? Acho que travou. Não consegui te ouvir. Tá sem som para mim. Para mim também, eu não tô conseguindo te ouvir, Ana. Acho que ela saiu. Parece que travou o dela. Aham, eu acho que sim. Agora ela saiu. Não. Ela saiu, agora ela voltou. Deu um barulho muito forte. Parece uma transmissão, alguma coisa assim. Isso, deu um barulhão e aí ficou mudo. Pois é. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Me ouvindo? Agora sim. Tá, Paula, Sim. repete, por favor, a pergunta.
como eu estava te dizendo, então, a gente tem algumas promoções não, um desconto progressivo em alguns produtos. Por exemplo, como a gente trabalha com uma linha de parafuso muito ampla, acima de 100 unidades, tu ganha 20%. Indiferente se tu é cliente físico, jurídico, se tu vai pagar à vista, ou no cartão, ou no crediário, enfim. Isso a gente pode divulgar como uma promoção, como um diferencial, ou é só uma condição especial, digamos assim? É sempre Sim, é sempre. É que tem condição itens, por especial. exemplo. Não é promoção, é condição especial para a venda. O que a Paula está trazendo como exemplo, Bruna? Desconto progressivo. Então, se tu compra 10 unidades de um determinado parafuso, tu paga um valor. Se tu compra 20, tu tem um valor menor, né? Tu vai tendo desconto de 5%, de 10%, de 20%. À medida que tu aumenta a quantidade. Só que isso é não tem um período determinado, isso é sempre. Então, isso a gente não pode caracterizar como uma promoção. Isso é uma diferenciação para quem compra em quantidade, tá? Sim? Entendi. O que tu pode fazer, Paula? Transformar em dando resultado sempre que Eu acho vocês que querem? trancou de novo. Não te Tá entendi. gerando resultado sempre com isso? Vocês conseguem aumentar a quantidade de venda dos parafusos por dar esse desconto progressivo? Sim, porque muitas pessoas, às vezes, em vez de levar 50, acabam levando 100 para poder ganhar os 20% de desconto. Isso acontece muito frequente, principalmente com empresas. Porque sai mais vantagem Isso, para elas, né? um exemplo que eu posso dar para isso também é se eu compro R$100 num e-commerce, eu não pago frete. Tu considera isso uma promoção? Isso é uma vantagem que eu vou dar fixa. Eu acho que Né? sim, Então, porque às vezes está ali, R$87, adiciona mais um produtinho, dá o frete grátis. Às vezes mas compensa. isso é uma vantagem que eu estou dando recorrente. Eu não caracterizo isso como uma promoção. Isso Entendi. vai ser uma promoção se eu vou fazer por um determinado período para um determinado grupo. Então, digamos, eu quero isentar frete para todas as compras do estado do Rio Grande do Sul num período de. Ai, desculpa, gente, estou tentando segurar esse filme, mas acho que vai vir. Durante o mês de junho, tá? Para compras acima de R$80. Aí eu tenho uma promoção, porque é um período, eu estou estipulando ali uma regra específica que eu vou ter como medir um resultado em cima disso, inclusive. O que eu falo dos parafusos? A pessoa vai comprar 100 parafusos, vai pagar 20% a menos, né? Tá dando resultado? Ok. Pensar em outra forma. Então, eu quero, se isso já dá resultado e isso já é frequente, acrescenta um pacote de bucha, que é um item que tem relação com o parafuso, por exemplo, tá? Então, se tu comprar junto com os 100 parafusos, tu comprar 100 buchas, desculpa, eu te dou 25% de desconto, ou eu te dou desconto também na bucha num período X, entendeu? Então aí eu começo a fazer uma relação que tem a ver com o tipo de promoção que a gente está conversando. Entendi. Mas isso é um desconto progressivo, uma diferenciação que vocês têm. É muito mais um programa de fidelidade. Se for pensar, é uma fidelização que vocês estão buscando. Para evitar que a pessoa compre uma quantidade menor de parafusos e isso vocês vão aumentando o volume de vendas. É ótimo que faça, não tem problema nenhum, só não caracteriza como uma promoção, isso é um desconto progressivo que vocês vão trabalhar com uma diferenciação para fidelizar o público de vocês. Sim. O que pode pensar, Paula, agora eu botando
a cabeça para pensar no caso de vocês. Pensem como estimular os vendedores a fazer algo diferente, uma campanha para o vendedor. Esse é o benefício para o cliente, mas para o vendedor, o que ele pode ser estimulado para fazer diferente? Eu apliquei uma campanha agora, está no 3º mês, que a gente tem um encarte de promoções todo mês. E aí, pelo 3º mês agora, os 2 melhores vendedores que mais venderem do encarte recebem uma premiação no final. Mas, pelo que eu estou vendo, a mesma pessoa vai ganhar pela 3ª vez. Então, acho que não está sendo muito produtivo. Mês que vem eu vou ter que remanejar, vou ter que fazer outra coisa. Pensa no prêmio, talvez. Me fala depois um pouquinho mais sobre a promoção no privado e eu posso tentar te ajudar. Tá. Na verdade, eu até já tentei mudar os prêmios, mas mesmo assim. Eu fiz uma campanha interna onde um dos prêmios era um Vale do Renner. Tinham 20 prêmios e um era um Vale do Renner. E a pessoa que ganhou o Vale do Renner não usa Renner nem pensar. É um guri que só usa Delay, etc. Então ele é todo cheio de frufru, assim, no jeito de se vestir. E aí acaba que a campanha, só para ele, no grupo de 30, a campanha para ele ficou com uma cara de, o que eu ganhei? Aí, o que eu fui atrás depois? Assim, não, então vamos fazer o seguinte, como eu sei que tu não é, né, do Renner, eu compro o vale de ti, não tem problema nenhum, e aí tu usa o dinheiro. Porque eu uso muito o Renner. Então tá bom. Aí ficou tudo tranquilo. Daí ele ficou bem faceiro que ele pôde usar o valor. Então, até isso a gente tem que pensar, porque senão acaba que numa próxima campanha eu posso não ter o mesmo efeito com ele, e ele é responsável pela região de São Paulo. Então, assim, eu preciso que ele se sinta motivado numa próxima campanha, Sim. né? Sim, para que ele também queira, né, receber o prêmio. Isso aí. Então tem que ser objeto de desejo ali. Tá? Eu vou seguindo o conteúdo, gente, que a Bruna ali tá me ouvindo, mas não escuta vocês e isso tá me dando agonia. Né, Bruna? Oi! Oi. Então tá. Agora o outro modelo, o outro exemplo de promoção para vocês terem aqui são os testes ou demonstrações grátis, tá? Aqui eu tenho muito exemplo, gente, muito. Talvez a Leoclécia tenha bastante também na parte da Germani. Eu acho que a Germani faz seguido, assim. Inclusive, quando faz degustação de pedacinhos de algum produto dentro de um ponto de venda, sim. Eu degustei umas mini goiabinhas, assim, muito menor do que o tamanho normal, no Parque do Oktober. Então, isso está aqui. Outro exemplo aqui, a gente trabalha com a parte de medicamentos e produtos técnicos, né? Então, essas demonstrações. Então, liga para um cliente, por exemplo, agora teve a semana de controle de higiene de mãos, controle de infecção hospitalar. E a equipe técnica vai até o cliente e faz a demonstração de itens. Por que isso entra como promoção, gente? Porque eu estou promovendo determinado produto, determinada linha para clientes estratégicos. Eu não vou oferecer isso para um cliente que compra R$500 por mês. Mas um cliente que compra dos 20 mil por mês já está valendo a pena. Então, isso tudo entra naqueles critérios de para quem eu vou oferecer e para quem eu não vou oferecer as demonstrações. Outra coisa que entra aqui, eu vou fazer uma demonstração e eu vou deixar amostras. Então, eu tenho que ter claro para quem eu vou oferecer isso. Então, eu só posso oferecer isso para clientes que vão me dar retorno. Tá? Então, se eu preciso, por exemplo, a Ideal quer promover um curso, implantou um curso de técnico de enfermagem. Vou ilustrar. É novo.
E eu preciso mostrar isso para minha base de clientes, tá? O que a Ideal pode fazer? Promover isso dentro do ensino médio em colégios. Então, faz um teste, faz uma aula explicativa, tá? E oferece para 3, 4 colégios no ensino médio, onde elas vão lá fazer uma demonstração de como vai ser aquele curso. Acompanhado? Tá, então aqui é claro, vocês conseguem identificar esse tipo de promoção, acho difícil, não sei se a Bruna acompanha, Carol, se tu conseguiu acompanhar, mas assim, são demonstrações de itens, isso é um tipo de promoção, tá? Então eu promovo teste ou demonstração de algo por um determinado período e eu preciso cuidar para quem eu vou oferecer isso, porque tem que dar retorno para a empresa, eu não posso oferecer para toda a minha base de clientes, porque senão se torna inviável. Tá? Então, sempre é importante a gente ter a definição do objetivo, do público-alvo, o que eu quero, como eu vou promover isso. E aí, aqui, voltando para aqueles itens, a gente começa a entender por que eu vou preencher cada um daqueles tópicos que a gente detalhou na atividade. Sim? Podemos encerrar? Todo mundo tranquilo? Todo mundo feliz? Vamos. Eu vou tomar meu antialérgico bem forte. Mas espero que eu tenha conseguido, mesmo com rinite, transmitir um pouquinho do que eu queria para a aula de hoje, para exemplificar outros tipos de promoções para vocês. Sim? Ficou claro? Ficou. Então, tá bom. Obrigada. Então, tá. Melhoras. Obrigada. Amanhã já tá melhor. É só tomar remedinho que já tá tudo bem. E passa. Ok. Uma boa noite a todas. Obrigada, tá, gente? Eu vou mandar para vocês individualmente as notas agora dos trabalhos da disciplina anterior, para todo mundo ter. E fiz aquele modelo, então, de revisão da prova. Qualquer dúvida, vocês vão me chamando, tá bem? Beijos, boa noite para todas. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite, tchau, tchau. Prof. Boa noite, Helene. Eu estava com dificuldade antes para entrar. Eu acho, não sei se foi meu link, mas está tudo ok. Ok? Foi. Na real, 2 tiveram problema no link, foi tu e a Bruna. Ah, é? A Bruna até coloquei pelo meu telefone. Eu não sei, alguma instabilidade na internet. As gurias comentaram que a internet delas deu umas falhadinhas de vez em quando. Eu até chamei o João para ver por que estava acontecendo isso. Eu estava tão preocupada até com as colegas ali, estavam não acessando, mas daí deu quase tudo certo ali, então. Ok. Tá bom. Então, mas depois, se quiser, eu te passo alguma parte ali do conteúdo, tá, Irene? Fica à vontade. Não, a aula está gravada, né? A gente consegue acessá-la de novo, né? Tá bom. Tá bom, então. Um abraço, Ana. Beijo. Para ti também. Tchau.